Olá, meus queridos! Estamos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal. E eu quero começar te fazendo uma pergunta. Você serviria um Salvador que permanece no túmulo? De que vale um Cristo morto? Eu vou ler um texto com você que está lá em João, no capítulo 14, versículos de 1 a 3, que diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. Muitas pessoas já morreram por causa das quais acreditavam, embora algumas estivessem cegas e também enganadas naquilo que acreditavam. Vou te dar alguns exemplos. Nos anos 60, muitos budistas se incendiaram até a morte para chamar a atenção do mundo para as injustiças do Sudeste Asiático. Já em setembro de 2001, todos lembramos, não é, que vários extremistas muçulmanos sequestraram aviões e os lançaram contra as Torres Gêmeas e o Pentágono americano para que simplesmente prejudicassem uma nação inteira que eles consideram inimigas da sua religião e da sua fé. Já os apóstolos de Jesus pensaram ter uma boa causa pela qual morrer, mas ficaram frustrados quando sua boa causa morreu lá na cruz. Em primeira instância, tudo tinha sido em vão. Eles estavam convictos de que Jesus era o Messias, por isso não imaginavam que ele pudesse morrer tão cedo e sem satisfazer as ilusórias expectativas do povo de Israel. Os apóstolos também acreditavam que ele estabeleceria o reino de Deus e governaria Israel, a despeito dos ensinamentos de Jesus, que sempre dizia que o seu reino não era deste mundo. Lá em João 18:36 a gente vê isso. O capítulo 14 do Evangelho de João é muito rico em sua mensagem. Ele traz um contexto da última ceia com os discípulos, que na verdade começa lá no capítulo 13. E neste contexto, Jesus lava os pés dos discípulos, revela o traidor, prediz a sua morte e lhes faz grandes promessas, como as moradas eternas, no versículo 2, o seu retorno para nos buscar, no versículo 3, a perspectiva de fazerem obras maiores, no versículo 12, a promessa da oração respondida, no versículo 14, a promessa do Espírito Santo, no versículo 16, e, por fim, a paz permanente, no versículo 27. E mesmo diante de todo este cenário, os discípulos permaneciam como que não entendessem. Eles estavam confusos e se perguntavam como pode o Messias morrer desta maneira? Perguntas semelhantes muitos crentes fazem ainda hoje, meus irmãos. Como pode eu estar passando por isso ou aquilo se eu sou um cristão? Eu não falto um culto, sou dizimista, ofertante, etc. Percebam que diante de tudo isso, Jesus não disse: olha, calma, vai ficar tudo bem, vocês não precisam se preocupar, não precisam estar assim porque vocês são meus discípulos. Então nada vai desacontecer, mas pelo contrário. O que Jesus disse? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Em outras palavras, irmãos, Jesus estava dizendo assim: olha, vocês podem passar por todos esses problemas, por todas essas lutas, mas confiem em mim, tenham fé, porque vocês não estão sozinhos. Para que possamos entender a relação dos apóstolos com Jesus e a razão do porquê a cruz lhes era tão incompreensível, é necessário primeiramente conhecer o pensamento sobre o Messias na época de Jesus, ou seja, como pensava o povo sobre este assunto. Desde a infância, queridos, todo judeu aprendia que, quando o Messias viesse, ele seria um líder político vitorioso, libertaria os judeus da escravidão dos romanos e restauraria Israel como uma nação independente. O Messias sofredor estava totalmente fora das expectativas judaicas.
A vida de Jesus e seus ensinos estavam em total conflito com o entendimento dos judeus acerca do Messias naqueles dias. A esperança messiânica era basicamente da libertação nacional, assim eles esperavam, inclusive os discípulos. Interessante que hoje, 21 séculos depois, as pessoas continuam entendendo errado, ainda pensam da mesma forma acerca da morte de Jesus. Para muitos, Jesus morreu para nos trazer satisfação material, para resolver os nossos problemas do aqui e agora. É só olhar e ver que os lugares que pregam estas coisas estão sempre lotados. Jesus era tão diferente daquilo que os judeus esperavam do filho de Davi, que os próprios discípulos tiveram certa dificuldade de relacionar Jesus com o Messias que eles estavam esperando. Os discípulos não apreciavam o que Jesus dizia sobre a sua morte de cruz, quando dizia: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, e também seja morto ao terceiro dia e depois ressuscite. Está lá em Lucas 9, 22. Um Cristo crucificado era um escândalo e uma contradição para os apóstolos, assim como também para todo o povo naqueles dias. Quando a gente lê o Novo Testamento, percebemos que a realidade da pessoa de Jesus estava em total desacordo com as expectativas dos dias em que ele viveu. Mas, finalmente, se percebe a atitude dos apóstolos. Tudo em sua volta apontava para o Messias que governaria. Depois que Jesus disse que iria a Jerusalém para sofrer, Tiago e João simplesmente ignoraram a previsão do que Jesus havia falado e lhe fizeram um pedido. Eles disseram: mestre, nos promete que quando tu entrares no teu reino, nós possamos assentar um à tua direita e outro à tua esquerda. Está lá em Marcos 10, 32 a 38. Isso trouxe um certo desconforto entre os apóstolos, porque esse pedido não tinha cabimento. E que tipo de Messias eles estavam pensando? Um Messias sofredor? Um Messias crucificado? Com certeza não. Eles viam Jesus como um governante político, mas Jesus mostrou que eles haviam entendido tudo errado e não sabiam o que estavam pedindo. Quando Jesus disse que iria sofrer e morrer, a ideia era muito estranha e eles não entenderam mesmo, porque para eles Jesus não poderia morrer antes de restaurar o reino a Israel. Daí a razão do capítulo 14 de João. Nele Jesus explica com detalhes o que iria acontecer, mas mesmo assim eles pareciam não entender. Então veio o Calvário. Todas as esperanças de que Jesus fosse o Messias morreram naquela cruz. Voltaram para casa, desanimados, porque todos aqueles anos que estavam com Jesus não deram em nada. Pedro disse: vou pescar. E os demais disseram: nós vamos também. Ou seja, vida que segue. Por esta razão, irmãos, os discípulos o abandonaram quando Jesus foi preso. Eles esperavam o Messias vencedor que iria subjugar os inimigos, mas quando viram sangrando, açoitado, prisioneiro, sem recursos nenhum nas mãos de Pilatos, pregado em uma cruz para morrer como criminoso, todas as suas esperanças caíram por terra. Por isso, Paulo declara: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19. Por este motivo, é muito importante entender o que a Bíblia diz e não que queremos que ela se encaixe em nossos achismos e de forma errada que no passado nos foi ensinado. A tradição religiosa transmitiu ensinamentos errados a respeito do Messias naqueles dias. Mas algo maravilhoso aconteceu, irmãos, nesta história. Os mesmos discípulos que não haviam entendido a missão de Jesus, aqueles que o abandonaram em seu julgamento e perderam totalmente as esperanças, poucas semanas após a crucificação,
estes mesmos discípulos são encontrados em Jerusalém, proclamando Jesus como Salvador, Senhor e Messias dos judeus. A ressurreição foi o fato que lhes abriu os olhos e o entendimento também, para que eles pudessem crer que Jesus é o Salvador. A única explicação que nós podemos ter para esta virada, para esta mudança radical, está em 1 Coríntios 15, de 5 a 7, que diz: e apareceu a Cefas, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. 1 Coríntios 15, de 5 a 7. O que mais poderia transformar aqueles homens desesperançosos a ponto de saírem para sofrer e morrer por um Messias crucificado? Aqui está a resposta. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Atos 1:3. O patriotismo dos judeus, irmãos, acreditava, porque assim como foram ensinados, que o Messias salvaria sua nação. Em vez disso, o Messias veio para salvar todas as nações, para salvar todo o mundo. Paulo nos diz em sua palavra: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1,16. João também escreve em sua visão no Apocalipse, dizendo: depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém poderia enumerar, glória a Deus, povos e línguas em pé diante do Cordeiro, vestidos de vestidura brancas, com palmas nas mãos. Apocalipse 7:9. Jesus não veio para salvar apenas a Israel da opressão política dos romanos, mas ele veio para salvar toda a humanidade das consequências eternas do pecado. E para concluirmos, irmãos, eu quero dizer que a visão dos apóstolos tinha sido pequena demais, mas de repente eles enxergaram a maior verdade. Eu comecei esta mensagem dizendo que muitas pessoas morreram por uma boa causa, e a causa boa dos discípulos havia morrido na cruz. Pelo menos era assim que eles pensavam no início, mas a boa notícia é que a boa causa dos discípulos ressuscitou. Só após o encontro do Cristo ressurreto é que eles se convenceram de que Jesus era realmente o Messias prometido. Por isso, testemunharam não somente com os lábios e a vida, mas também com a própria morte. Jesus ressuscitou, está vivo à destra do Pai. Ele voltará e nos levará para si mesmo. Aleluia! Glória a Deus! Se esta mensagem de alguma maneira te edificou, deixe o seu like aqui embaixo. Eu te agradeço, porque desta forma o YouTube reconhece que esta mensagem é relevante e mostra para outras pessoas, assim como você está vendo agora. Deus abençoe você e toda a sua casa, em nome de Jesus. Amém.